Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado. E antes da gente começar o nosso assunto de hoje, vamos falar sempre aí da importância do sono nas atividades diárias, não só para o desempenho aí no nosso treinamento, mas para todas as atividades que a gente realiza para você ter um melhor desempenho, uma melhor produtividade. E para ir com isso, nós temos o nosso parceiro aí, a Orthocrim, que está sempre trabalhando para deixar um colchão, né, de melhor qualidade e ter um sono reparador. E hoje o nosso tema é falar aí, estamos chegando no final de ano, falar sobre esse período aí, né, Vonei? Que a gente pode falar período transitório, dezembro, em que você tem muitas pessoas abandonando os treinos, né, indo só para as festas. É um período complicado porque muitas vezes ele sai caro depois, é um preço alto que se paga, e com isso também a gente fazer, eu acho que é um momento da gente olhar para trás. Exato. Também e fazer uma retrospectiva de como foi todo esse processo de 2025. Ainda falta um mês, esse mês a gente não pode jogar ele para fora, mas é um momento que a gente tem de olhar e ver o que foi bom, o que deu certo, o que precisa ser corrigido, o que a gente pode melhorar para o próximo ano, para os próximos ciclos, né? Eu acho, Heleno, que o principal é a gente começar aí nessa retrospectiva, né? E avaliar. Eu acho que a retrospectiva, geralmente a turma gosta de fazer retrospectiva pensando somente nas provas que eles fizeram, que foi feito, o que deu certo, o que deu errado na prova. Eu acho que muito mais que pensar nas provas, que pensar nesse tipo da meta, claro que ela é a referência que a gente tem. Sim. A gente tem que pensar no treinamento. Perfeito. Né? Eu acho que a retrospectiva tem que ser feita no treinamento. Uhum. Até mesmo no início do treinamento, como a gente vai falar um pouquinho agora desse último mês, vale você buscar essa retrospectiva talvez do mês de dezembro de 2024. Isso. Para ver o que você fez em 2024 e como que você entrou em 2025. Exatamente. Porque se você fez algo muito ruim em 2024, talvez você não repetir agora nesse último mês que a gente está entrando nele. Exatamente. Então essa retrospectiva é legal, às vezes, a gente puxar o último mês de 2024 para a gente entender como a gente vai fazer esse mês de 2025. São os últimos 12 meses, né? Não seria só janeiro, a gente pensando... E aí o que a gente preparou para a gente entrar em janeiro. Isso. E como que a gente levou de janeiro para frente, né? Porque assim, às vezes as frustrações de algumas metas, de alguns objetivos, eles podem estar em pequenos erros que a gente cometeu na preparação. Sim. Né? De uma falta de treino, de achar que um treino não era importante, e aquilo que a gente sempre comenta, aquela pessoa que deixa um treino por semana, uma vez por semana ela deixa um treino de fazer, se ela pensar isso na semana, é só um, mas se ela pensar no macro, é muita coisa. São 4 no mês, são 4 no mês, 5 isso, dependendo do mês. E se pensar no ano, são 12 vezes 4 ou vezes 5, né? 48. 50 treinos e sessões de treino. Então, assim, isso influencia. Então, acho que... E não só o treino, a gente tem que... Essa retrospectiva é para avaliar isso tudo, para pensar, tentar achar algumas coisas para a gente poder... não repeti-las no próximo ano e achar as coisas boas. Retrospectivo não é só coisa ruim. Sim. É pra você levar o que foi feito de bom pra frente, né? Sim. E eu vejo, dentro disso aí da retrospectiva, também depois a gente pensar no planejamento, né? Na criação de metas, essas metas serem reais e atingíveis e desafiantes. Então, assim, voltando lá, na hora que a gente pensa no treinamento, a gente tem que olhar cada sessão, né? O que você fez, qual foi a sua proposta para todas aquelas sessões que você criou e o porquê que aquilo começou muitas vezes não dá certo, ou não é que não deu certo, por que você teve dificuldade em prosseguir naquilo, né? Porque a gente tem uma tendência sempre de fazer os treinos que a gente gosta. A gente vê muito isso, então as pessoas sempre treinando no que gosta. E a gente sabe que a disciplina não é só fazer o que você gosta, é fazer o que tem que ser feito. Isso. E muitas vezes a gente sabe que esses padrões eles são construídos, né? A gente consegue aprender a gostar,
Né? A gente fala que não é todo dia que você está com vontade de ir treinar, não é todo dia que você está com ânimo, com motivação. Aliás, grande parte do ano você não está com motivação. E aí, quando você cria essa força do hábito, né, você internaliza isso, fica aquele negócio, o dia que você não vai, você fica esquisito. Né? Você fica com aquela cobrança. É a cobrança com você mesmo. Isso. Né? E o problema é quando isso começa a ficar uma crescente, você começa a ter uma aceitação maior, aí que o negócio desanda. Você tá virando o jogo, né? Você tá deixando o jogo virar contra você, né? Exatamente. Você não pode deixar isso, exatamente. Quando você cria essa adaptação, essa rotina, né? De treino, da atividade física, da corrida, no caso, igual você acabou de falar, é muito mais maléfico você deixar de fazer do que você passar daquele momento da preguiça e levantar do sofá e lá fazer seu treino. Sim. Porque o que acontece? O pós-treino, o pós-atividade física é muito melhor. Sim. É muito mais prazeroso. Eu falo assim, é aquilo que a gente sempre falou, os 15, 20 minutos iniciais, eles são difíceis, mas dali pra frente muda todo o jogo do que você tava. Sim. E até a sensação, né? A parte mental sua de falar assim, pô, venci mais uma e agora eu vou. E esse hábito, depois de adquirido, é fácil de levar ele pra frente. E lembrar que muitas vezes você vai treinar com o mental cansado. E isso faz muita diferença depois, quando você vai ter numa prova ou num treino mais difícil, quando você está descansado, você passar por aquelas situações de momentos de dificuldade, seja lá de cansaço emocional, de cansaço físico, e você ir treinar, você tá, de certa forma, você tá treinando a sua cabeça, o seu mental, para realizar os treinos. Você está aumentando a sua resiliência emocional aí. Isso. Né? Para na hora que você tiver que enfrentar situações adversas, você vai ter muito mais arma para poder conseguir enfrentar isso de frente. Né? E pensando nessa retrospectiva, a gente tem que pensar nisso que a gente acabou de colocar, né? Dentro na situação da parte de treinamento, do que foi feito, do que não foi feito. Avaliar, né, as questões, se teve algum tipo de lesão, o motivo dessa lesão. É difícil você cravar um motivo, mas você começar a pensar no histórico do que foi feito antes, para ver se a gente já consegue achar alguma linha para poder tentar evitar isso, né? Porque, eu tô passando por isso, eu passei esse ano 5 meses sem correr, um problema crônico de panturrilha, consegui correr 2 meses e voltei. Agora, para voltar a correr e sentir de novo. Aí a galera fala assim, mas pelo menos você conseguiu correr a prova. A pessoa não entende aquilo que a gente está colocando, que quando você gosta da coisa, correr a prova, claro que foi sensacional. Fazer a maratona de Nova York, óbvio que foi sensacional. Sim. Mas eu gosto de correr. E aí, na hora que eu vou fazer minha retrospectiva de 2025, eu passei mais de 6 meses sem correr. Sem correr. Então, assim, eu trocaria os 6 meses correndo pela prova de Nova York. Com certeza, 100% de certeza. Eu nem titubei para responder uma pergunta dessa. Você trocaria o resultado de Nova York, de ter corrido Nova York, por ter corrido o ano inteiro? Trocaria agora. Por ter treinado o ano inteiro, trocaria. Sim. Trocaria na hora. Sim. Entendeu? Porque o que acontece? Eu estava conversando agora com um aluno nosso indo para cá, também machucado, e voltando agora, ele falou eu até afastei um pouco da corrida. Eu falei assim, Gui, imagina eu que não posso afastar da corrida. Tem momento, cara, que meu humor muda, ele oscila, porque tem dia que você vai conseguir não segurar, mas tem dia que você fala, eu queria estar no meio fazendo a mesma coisa. Você gosta do negócio. E a gente aprende até mesmo essas pessoas que elas criaram o hábito e começam e mesmo assim elas têm esses deslizes, elas dão valor na hora que elas machucam. Exatamente. Se a gente começa a dar valor pra coisa, na hora que a gente perde, vamos colocar assim. Exatamente. Na hora que você não pode fazer, mas tá faltando. Aí a pessoa começa a entender. E não é ruim você dar valor nessa hora, né? Exato. Então eu sempre brinco isso também, quando tem alguns alunos que vêm falar que estão passando por um processo de lesão, que tendo que fazer atividades alternativas, como ciclismo, elíptico, natação, enfim, estão suspensos de treinamento. Eu falo, eu passei por isso, e às vezes que eu tive isso igual você está tendo, você aumenta, você valoriza muito mais o estar correndo, Exato. o estar treinando,
E eu acho que uma das lições que a gente tem quando a gente faz a retrospectiva, a gente tem, lógico, metas, objetivos, mas principalmente a gente criar metas, objetivos nos próprios treinos. Isso. Porque a gente tem que, olhando para trás, a gente tem que gostar, é o que você falou, a gente tem que gostar de treinar. A gente não tem que treinar para fazer uma prova. E a gente vê constantemente nos ambientes de treinos as pessoas, estou sem objetivo. Estou parado, não vou treinar, estou só correndo, né? Como se a pessoa fosse, como se aquilo fosse profissão, né? Da pessoa, não vou trabalhar aqui agora, não tenho uma meta, não. Como assim? Você faz as coisas, se você treina, porque aquilo tem que te fazer bem, aquilo tem que ser, né? A meta no treino, a meta diária do treino, seja um treino intervalado, seja um treino de limiar, um treino longo, ou seja só um treino de corrida contínua leve, um fartlek. Então, assim, aquilo tem que ser prazeroso para você. Eu acho que até uma dica, Helena, que fica dentro do que você acabou de colocar é o seguinte, porque a gente tem um limite, né? Assim, eu não tenho uma meta estabelecida. A meta estabelecida talvez da pessoa seja uma prova, ou seja, bater um tempo, alguma coisa do tipo. Vai chegar um momento que esse tempo que você se programa a bater, em qualquer que seja a distância, ele vai ter um limite, senão você vai virar um campeão mundial, né? Então, beleza. Então, o que você tem que pensar? Saber avaliar dentro da retrospectiva, a gente está falando do ano, mas é uma retrospectiva até de vida, é o seguinte, qual que é a minha meta agora? Talvez a minha meta era tentar correr uns 5 km para 25 minutos, e aí eu vou chegar no máximo a 24, beleza. E depois disso, é me sustentar nos 24, talvez, se eu quero correr só 5 km, ou é correr, você vai ajustando isso, não, eu tô treinando, então num período de treino, eu quero ajustar, eu tenho que continuar treinando, porque eu tenho que continuar mantendo o que eu consigo fazer, porque automaticamente, se você para de treinar, que você fica em atividade, só correndo, né, que a gente fala de correr e treinar, só correndo, mas sem treinar, cara, na hora que você voltar a treinar, você desceu 1, 2, 3 degraus. Isso. A gente tem que entender isso. Mesmo correndo, você vai dar uma retrocedida. É uma retrocedidazinha. Isso. Né? Então, isso tem que ser avaliado. Então, até essa atenção nessa retrospectiva é válida. Sim. É válida. Você é um cara que a pessoa vai falar assim, uma coisa que você colocou. Não, mas eu não parei de treinar. Eu não parei de correr. Peraí, você não parou de correr. Você parou de treinar. Isso. E automaticamente, ao parar de treinar, você já pode fazer uma avaliação. Pô, mas ano passado, em 2025, quando eu comecei, lá em abril, eu não estava igual eu queria estar. Mas por quê? Mas você passou janeiro e fevereiro só rodando. Sem treinar. E aí, né, você não parou de correr, mas você parou de treinar. Sim. E aí, isso aí pode ter sido... Será que não pode ter sido aí um dos motivos, ou o motivo? Então, é esse tipo de avaliação que tem que ser feito, pensando muito no treinamento. Né? Assim, se eu deixei de treinar, se eu deixei dia faltando, se você não cuidou do treinei, peso, se eu ganhei peso, né? Como que eu pretendia estar no dia que eu tinha programado para minha meta e como que eu estava. Sim. Né? E a gente vê o seguinte, na grande maioria das vezes, os corredores que param de treinar e continuam se manter ativos, muitas vezes ganham peso. Ganham? Eles ganham peso. Porque eles relaxam a disciplina geral. Exatamente. Geral. Eles relaxam a disciplina geral. Então, ele vai se permitir, mas não que você tenha que ser rígido, mas você vai se permitir, você vai ter a boca larga, né? Você vai se permitir a comer mais coisas, você vai se permitir a treinar menos e vai falar assim, não, eu estou nessa fase. Sim, você tá, a gente tem que tomar exatamente isso, a gente tem que tomar cuidado nessa fase, porque senão depois, isso aí muitas vezes pode gerar frustração lá na frente, pode gerar lesão, porque você vai voltar no ciclo, na hora que vira, é aquela virada mágica, né? Quando vira 1º de janeiro, entra o início dos planos, né? Todo mundo fala assim, agora estou animado, estou descansado, virei o ano, como se de um dia pro outro, né? Como se o mundo tivesse mudado. Não, mas aí ele esquece que passou o mês de dezembro todo nos exageros, treinando muito menos, então ganhou peso, perdeu qualidade do treinamento, e aí muitas vezes com aquela vontade, a ânsia, vai entrar o mês de janeiro, e aí 500 frustrações. Os números não vão corresponder, e pode acontecer os casos de ter aquelas lesões prematuras aí, e muitas vezes o atleta ter que ficar fora do treinamento. E uma outra
coisa dentro da retrospectiva, né, Heleno? Para fazer essa avaliação, e aí que é uma coisa que a turma realmente pega como parâmetro, são as provas. Sim. E aí isso aí é uma coisa que é importante você avaliar como você se preparou, se a preparação foi de forma adequada e também se a programação, a escolha e a distribuição dessas provas foram de forma adequadas. Isso é importante. Uhum. Né? Isso tem uma importância, porque nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Uhum. Aquele cara que quer fazer prova todo final de semana, cara, ele não vai conseguir melhorar, porque a gente não vai conseguir treinar. Sim. Teoricamente. E aquele cara que também que deixa para fazer uma prova no ano, é aquela aquele velho ditado, jogo é jogo e treino é treino, cara. Isso. Se você não precisa jogar de vez em quando, você vai perder o costume de jogar. Isso. E aí, então você tem que ter um equilíbrio nessa proporção e né, definir com o treinador, com a pessoa que te acompanha. Isso aí, o que você pode fazer, as distâncias, quem corre todas as distâncias, as variações de distância são muito importantes, esse tipo de prova, né? Sim. Então assim, eu tenho 2 provas, uma de 10 no final de semana, na outra uma meia maratona. Pô, beleza, não tem problema. Sim, dá pra encaixar, né? Dependendo da distância que você for pensar. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma outra coisa que tem que estar muito... que a turma costuma fazer a retrospectiva, sim, mas ela tem que ser avaliada bem tecnicamente, sim, também, né? Pensando. E é importante, né, dentro dessa retrospectiva, avaliar qual que era o nível que você estava e qual que é o nível que você quer chegar, né? E o que você precisa de fazer para chegar naquilo. Quais vão ser os obstáculos que você terão que ser enfrentados? Quais as mudanças que vão ter? Se foram feitos, né? Você vai avaliar isso e se você fez para chegar naquele... Né? Seja lá em aumento de volume de treino, aumento de sessões de treinamento, em perda de peso, numa dedicação maior nos treinos de intensidade, talvez aí um foco maior também no descanso, quando você vai observar também, a pessoa tem um treino lindo, arrumado, mas ela não tem um descanso adequado. Vai ver, ela está tendo problemas de noites de sono, ela está tendo estresse no trabalho. Sem dúvida. Isso tudo tem que ser feito, né, analisado na retrospectiva, de ver como que foi o ano, não só o treinamento. Isso. Mas ver, poxa, eu tô tendo um equilíbrio no meu dia a dia quanto a trabalho, descanso, treinamento, dieta, eu fiz isso de uma forma regular ou eu fiz isso só durante um ciclo específico? Porque o interessante é você melhorar a sua qualidade de vida, né, do ano todo. Não é você ficar só durante 10, 12 semanas bonito, disciplinado. Quantos colegas, quantos alunos a gente já viu que são disciplinadíssimos, mas em fases da vida deles. Depois eles são completamente indisciplinados. Aí você vai ver o cara é uma gangorra, né? Uma montanha-russa. Ele fica disciplinado, perde peso, tá ali focado, não bebe, come. Aí depois passam 3, 4 meses depois. Para você ver o cara 10 quilos mais pesado. Né? Bebe todo dia, só no bar, todo dia, comendo de tudo que tem exatamente. Direito. Né? Dá esse direito, né? A gente pensa assim, é desse jeito que tem que ser ou não é melhor você ser mais uma reta equilibrada ao longo do ano? E é claro, com algumas permissões. Claro. Né? A gente fala, é o equilíbrio, a gente tem que achar o equilíbrio. Só que o equilíbrio da qualidade de vida é manter essa linha linear. Sim. Né? Então, assim, você vai manter e você vai dar umas escapadas. E essas escapadas, elas não vão causar tanto dano quanto essas paradas. Essas paradas gigantes, onde você está aqui, sobe, desce, e aí o dano é muito maior. Sim. Tanto para a saúde quanto para o treinamento. Tanto quanto para o resultado que você se programa. Porque toda vez que você pensa que você tem um objetivo e pensa no resultado, você já está começando, em vez de você estar começando de um ponto que você estava, você desceu. E aí você tem que recuperar para chegar onde você estava, seu tempo já passou mais um pouco, e isso vai sucessivamente. Sim. Né? Então acaba que a gente fala em treinamento sempre, você está treinando o seu corpo dessa forma. Sim. Ele vai dar uma baixa,
perde tudo, ganha peso, aí você vai para aquela luta, aí vai chegar um momento que se conseguir voltar para onde você estava, começa a ficar difícil. Sim. E aí você começa a aceitar um pouco abaixo de onde você estava. E esse é um problema, né? Ah, isso não é mais para mim, não é mais para mim, não. Você não quer mais isso. É diferente. O não é mais para mim ou você não quer mais isso? Você não quer mais pagar o preço para chegar onde você estava e poder subir mais um pouco. Porque a vida da farra é mais, né, vamos usar a farra, não farra de gandaia, mas você relaxar, da preguiça, é muito mais gostosa que a vida da disciplina. A gente sabe disso, né? Da rotina. Ficar na cama depois que o despertador toca é mais gostoso que ter que levantar. Do que ter que levantar, mas a gente tem que levantar, no dia que você tá cansado. Exatamente, então é isso. Ir lá fazer um treino de limiar, ou que seja correr 50 minutos. Exatamente né? Agora, isso aí tocando num exemplo clássico que acontece, é quando a gente observar muitos colegas que a gente tem aí, que em 5 anos eles ganham 8, 10 quilos. Mas eles não ganham esses 10 quilos de um dia para o outro. É o que você falou, é imperceptível. Então, se ele vai perdendo o condicionamento, você vai perdendo, você vai deixando. Aí você vai mudando o seu set point. Né? E aí você passa a achar que aquele é a sua nova realidade. Mesma coisa a pessoa que ganha 2 quilos no final do ano. Ela ganhou 2 quilos ali, ela entra para o ano seguinte 2 quilos e ela não recupera. Mas aquilo, no olhar da pessoa, não traz muita diferença. Aí ela mantém o ano todo com 2 quilos a mais. Aí chega no final do ano ela ganha mais 2. No final de 5 anos ela ganhou 10 quilos. É isso aí. É a mesma coisa no condicionamento físico, quando você passa aí aceitando. Né, você tendo esses deslizes e em vez de você manter a linha reta, você começar a descer a serra lentamente. Quando você vê, a cada ano você está num degrau abaixo. Isso. E com isso vem ganho de peso, perda de condicionamento, e quando você vê em 5 anos, todos aqueles resultados que você tinha lá atrás, você não consegue mais executar, porque foi uma coisa lenta, foi uma progressão lenta que você foi aí você vai tendo perda de disciplina. Exatamente. Porque você vai relaxando. Isso. E aí você vai achando que isso não é mais para mim. Isso é um problema. E aí, pegando um gancho que você entrou bem pro negócio, a gente entra para falar do último mês de treinamento. Isso. Né? Que é o mês de dezembro. Que se a gente não tomar cuidado, né? se a gente é a sexta-feira do ano. É a sexta-feira do ano. O dezembro é a sexta-feira do nosso ano. E se a gente não tomar cuidado, a gente acelera esse processo de ganho de peso, perda de performance. Isso. E por aí vai. Né? A gente faz assim, o ganho de peso sobe, a perda de performance vai caindo. A gente tem que equilibrar isso também. Exatamente. Talvez não ter o ganho de peso, manter a performance ali, se tiver que perder um pouquinho, que talvez faça parte. Faz parte. Pouco. Não. Mas é um pouco, né, minimizar essa perda. Não é pular do precipício. Exatamente, né? Não é pular do prédio, no 10º andar do prédio, não é isso, exatamente. E vai ter queda de desempenho, acho que o pessoal que está nos escutando, está nos assistindo, nós não somos contra a queda de desempenho. Vai cair. Nenhum, claro. Ela vai cair, é muito difícil você também manter. Não é que você tem que manter o ano todo, né, no topo. Ninguém consegue manter. O que não pode acontecer é o que a gente falou, é você ter uma queda brusca aí e essa queda vem acompanhada com ganho de peso, queda de desempenho, que depois, na hora que você entrar no ano seguinte, entrar no ciclo, isso você vai gastar muito tempo para poder voltar o que você estava antes desse período transitório. Né? E aí entra a importância, né, Leandro? A gente manter, igual a gente comentou que é a sexta-feira do ano, a gente sabe, e a gente não é contra ter esses extras, né? Porque, faz parte, ninguém aqui é um atleta profissional, a gente tem que... Mesmo os atletas profissionais, nesse período, né, é um período que a gente sabe que não tem prova, que entra as confraternizações, entram outras coisas mais que vão atrapalhar, e aí entra até o momento de ajuste nos treinos mesmo, que a gente já gosta de fazer, mas a gente aprendeu muito com o tempo também que esses ajustes, eles existem, mas eles não podem ser partimos só para rodar, não. Porque senão a gente ajuda esse dano ser, né, esse inverso dessa balança começar a pesar mais para um lado, do peso crescer, da performance cair mais do que ela deveria cair. Então você sempre tem que manter alguma coisinha ali para poder pelo menos dar um susto no corpo, vamos colocar assim. E agora, né, Volney, essa época de dezembro é um momento de você treinar algumas habilidades, algumas valências que você não treina
em outras fases. Então, por exemplo, e até uma variação de tipo de treino, que a gente tinha comentado antes aqui, o treino, um treino que cabe bem nessa época, uma sessão durante a semana, é o treino fartlek, que as pessoas às vezes confundem o treino fartlek, você ter um método certo de fazer. Não, o fartlek é só uma corrida contínua com variação de ritmo. Então você não precisa estar marcando o relógio, eu vou ter que fazer 400 com 400, não, você pode correr 1 minuto, e mais rápido um pouco, 2 minutos lento, depois 1 quilômetro ou 400 metros, variando da forma que você quiser. É uma variação de ritmo e pode ser também com variação de percurso. E o que a gente sugere nessa época é justamente isso, você treinar em locais que você não tenha treinando o ano todo. Se você treinar na pista de atletismo ali, ou sempre naquele local que você está aqui, vai criando aquela massificação, né, mental, sai daquilo, aproveita a liberdade que a corrida te dá, explora outros trechos, outros terrenos, e vai fazer um fartlek, vai treinar um pouco de, entre aspas, de velocidade, né, que seria uma série de 100 metros, 150, 200 metros, vai melhorar um pouquinho o recrutamento, a parte coordenativa, exato. Né? Obviamente que isso tudo tem que ser estruturado, quando você vai entrar nisso aí, tem que ser estruturado para também, como você não está adaptado a fazer, para que isso não te gere também, né, o risco-benefício pese mais. E aí tem que entender que a gente está falando numa fase final de temporada, são estímulos também que você não vai chegar em velocidade máxima. Isso. É só para, né, movimentar, para fazer um estímulo diferente, manter um pouco, né, esse nível de condicionamento nosso, para não deixar o corpo 100% só rodando, porque senão o corpo também é aquilo que a gente fala, você vai voltar só para correr, vai ficar preguiçoso. Isso. Vai ficar preguiçoso e aí você vai ter dano maior do que o necessário para esse período. Sim. E a hora também, no trabalho complementar, o trabalho de força, você fazer aí, às vezes a pessoa está com muito desequilíbrio muscular, então trabalhar muito em cima disso, né? Alguns exercícios de mobilidade, enfim, é o momento que tem de ajustar a casa, descansar, né? Principalmente descansar mentalmente, fisicamente também com diminuição de volume, a gente pode falar aí em 80%, diminuir assim 20% de volume, né, semanal em algumas sessões. Os treinos de limiar podem ser reduzidos, você pode usar eles, velocidade de limiar no fartlek, ou então também esse período agora deixar um pouco, fazer outros tipos de coisa, de treino, exatamente. que é justamente para poder dar um alívio mental. Isso. Né? Que essas 3, 4 semanas do mês aí, você mantendo-se ativo e obviamente cuidando da dieta, você entra com um ciclo básico depois mais preparado, sem tantos danos. Exatamente. Né? Então... e aí, dentro disso, aquilo que a gente comentou no início, né? Você entra para esse mês agora que vai começar, você já pensa no seu mês do ano anterior. Então você pensa no seu dezembro de 2024 e lembra como que foi o seu dezembro de 2024. Se foi de um jeito bacana, pô, beleza. A gente traz também as coisas boas e repete as coisas boas. Exato. É aquilo que a gente brinca. O que é bom, a gente repete. O que deu errado, a gente tenta ser melhor. Né? O que não foi bom, a gente vai tentar ser melhor. Tentar descobrir por que não foi bom, tentar achar a linha do que não foi bom e tentar ser melhor. Melhorar, né, na próxima vez que você vai fazer. Tudo na vida é assim. Sim. Então, a retrospectiva do ano, que a gente comentou logo no início, que ela começa em dezembro, então você tem que buscar esse dezembro de 24 para você aplicar ele agora. Sim. Aplicar ele agora, porque a gente está entrando nele agora. E é importante, né? Eu deixo aqui para a turma que gosta, né? A gente tem uma turma grande que gosta muito das farras de dezembro e de realmente chutar o balde, entre aspas, no treinamento, porque, pô, é difícil. Experimenta um ano, você manter fazendo os treinos programados o período de dezembro. Mantenha o seu programa, né, de confraternização. A gente sabe que todo mundo passa por isso. A gente gosta disso demais. Sem dúvida. Né? Não tem duas pessoas que mais gostam de confraternizar que a gente, né, bicho? Então, mas a gente gosta de acordar e pagar nossa conta no outro dia cedo. Exato. Nós temos um compromisso. Como você tem que acordar para ir trabalhar, a gente também tem que acordar para ir treinar e depois ir trabalhar. Eu acho que coloca isso como uma meta. Eu falo que isso tem que permanecer como durante o ano. Né? Você consegue fazer isso 11 meses no ano. Por que você não vai fazer no 12º mês? Exatamente. Então, eu convido essas pessoas que abrem mão de dezembro a experimentar um dezembro fazendo o treino. Experimentar um dezembro treinando, seguindo a programação que foi feita. Vão ser treinos diferentes, mas seguir essa programação.
né, para ver como que ele vai entrar o ano e ele vai avaliar se foi melhor ou não. Sim. E obviamente também um pouquinho de cuidado a mais com a dieta, né? Com o que vai entrar, né? Tem um pouquinho mais nas escolhas aí. Obviamente as noites de sono, algumas não vão ser as mesmas, mas a gente tentar, dentro desse desequilíbrio, tentar achar um equilíbrio. É famoso, o empate na casa do adversário é um bom resultado. Então fica aí, né, para turma que está nos assistindo, esse mês de dezembro, continuem-se ativos, mantenham-se treinando, vai mudar a natureza de alguns treinos, mas é importante esse mês, ele é fundamental para a gente entrar bem para 2026. Beleza, pessoal? Encerramos aí mais um Papo de Corredor e até a próxima. Valeu!